Salve nação rubro-negra, você acabou de clicar no play para mais um episódio do NegoCast, o podcast da torcida do Vitória, sim, ainda o maior campeão do Nordeste. Eu sou Ramon Cerqueira e mais uma vez comigo o Fernando Barbosa. Salve nação rubro-negra. E completando a bancada da gente nesse programa aqui, ele que é jornalista, redator no site Arena Rubro-Negra, repórter na Rádio Band News FM e também na Rádio Metrópole, além de ser, claro, um grande amigo aqui nosso e apoiador, entusiasta do nosso podcast, Marcelo Góes, seja bem-vindo. Tudo bem, Ramon, Fernando, nação rubro-negra? Que alegria estar aqui mais uma vez no NegoCast para a gente falar muita coisa boa do nosso clube, essa Série B que está por vir, não é isso? Com certeza. E antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a você, ouvinte, que prestigiou o nosso episódio anterior, aquele bate-papo sobre a democracia do Vitória. Nós ficamos felizes com o retorno, né? E se você ainda não escutou, o programa segue disponível no nosso feed e também no YouTube. No programa de hoje, a gente preparou um raio-x especial do nosso time aqui para o começo de Série B. Mas, antes de falar da Série B desse ano, que está para começar, a gente separou também aqui umas informações e curiosidades das vezes em que o Vitória subiu. Vocês lembram como é que foi o comecinho de cada Série B que o Vitória subiu? Você lembra, Fernando? Qual a sua memória mais forte de Série B em relação ao Vitória? Cara, eu lembro muito dos primeiros jogos, porque, assim, do primeiro jogo mais, né? Porque eu acho que você tá muito na expectativa do campeonato começar, né? Eu lembro de lembro de uma temporada que o Vitória goleava em casa nos primeiros jogos, começou goleando. E também os começos ruins que acabaram mostrando que o Vitória não ia ter forças, né, para voltar para a Série A naquele ano. E você, Marcelão, sua memória mais marcante de Vitória na Série B? Positiva, claro. Positiva, aquela goleada no Avaí na primeira rodada de 2007. Poxa, empolgante demais, o Vitória jogou por música, atropelou o Avaí no Barradão com um show de Apodi, gol de Sorato, se eu não me engano, enfim, foi um show. O Vitória arrebentou aquele dia. Pois é, e essa Série B de 2007, já entrando nela aqui, o Vitória vinha de uma temporada na Série C, que era o inferno, né, do futebol brasileiro, a última divisão. E aí a gente retornou à Série B, largando o nosso rival lá, e na estreia, após um Campeonato Baiano mágico também, diga-se de passagem, né, onde o Vitória sobrou, o Vitória estreou vencendo o Avaí por 5-1, num Barradão com 13 mil pagantes. E aí, torcida toda empolgada, a gente foi para 2 jogos fora de casa. A Vitória perdeu para o São Caetano no Anacleto Campanella lá por 2-0. Eu lembro que esse jogo passou na TV Bahia, eu assisti essa partida. Depois, no jogo seguinte, também fora de casa, a gente venceu o Ceará por 3-0. Vocês lembram desse jogo? Cara, esse 3-0 em específico, foi no PV esse jogo? Foi sim, foi sim. Acho que o Ceará jogava muito no PV nessa época aí. O PV é um estádio que sempre deu sorte pro Vitória, né, cara? Castelão é que é o contrário. Sim. E esse 3-0 empolgou a torcida. O Vitória, no jogo seguinte, né, na quarta rodada, recebeu Ipatinga no Barradão para 24 mil pessoas de público que assistiram um 4-0 do Vitória, né, que a gente descobriu depois que se tornaria tipo uma rotina do Vitória. Né? A gente goleou Ipatinga e empolgou ainda mais o torcedor do Vitória. Mas aí, na partida seguinte, que também era em casa, o público ainda maior, 26 mil pagantes, mais de 27 mil pessoas presentes. O Vitória perdeu para o Santo André pelo placar de 1-0. O Vitória sendo Vitória, né? Expectativa altíssima e a decepção. O que foi surpreendente, porque durante a Série B, esse time tinha uma campanha muito consistente em casa, né? Você já citou duas aí, mas teve outras goleadas. Era um time muito veloz. Era muito comum o jogo acabar com um defensor do adversário expulso. Então, assim, o Vitória era muito forte em casa, mas o Vitória acabava sofrendo muito fora de casa. Essa Série B tem até uma curiosidade: o Vitória deu uma goleada de 6-0, se não me engano, no Fortaleza, e tomou uma goleada de 6-0, se eu não me engano, para o Brasiliense. Exatamente. E por falar em Fortaleza, ao final da quinta rodada, o Fortaleza era o líder da Série B. Tinha 12 pontos, tinha vencido 4 e tinha perdido um jogo só. O Fortaleza depois levou 6-0 do Vitória. Na quinta rodada, o Vitória era o quinto, tinha 9 pontos, 3 vitórias e perdeu 2, e dividia o melhor ataque da competição com o Marília. No final do campeonato, a gente subiu em quarto lugar com 59 pontos, vencendo 18, empatando 5 e perdendo outras 15 partidas. Subiram junto com o Vitória nessa Série B de 2007 o Curitiba como campeão, o Ipatinga e a Portuguesa.
E o Marília, que com a gente na quinta rodada dividia o melhor ataque, ele terminou em quinto lugar também com 59, só que com uma vitória a menos. Nesse campeonato teve a questão do Marília ter escalado um jogador irregular e perdido 6 pontos, se eu não me engano. Isso foi fundamental para o Vitória conseguir o acesso. Só que o pessoal acha que o Marília perdeu os pontos no final, mas durante o campeonato esses pontos já tinham sido descontados e o Vitória oscilou na briga ali, né? Hora disputando a quarta posição, hora próximo do G4. Então o Vitória, ele sabia o que ele precisava fazer para chegar ali na quarta posição. Ele já contava com os pontos perdidos do Marília, porque o Marília perdeu isso no começo do campeonato. Marcelo, Joãozinho ou Apodi, quem foi mais decisivo em 2007 para o Vitória? Joãozinho, rapaz. Eu canso de brincar que Joãozinho foi o melhor do mundo em 2007. O cara só faltou fazer chover, amigo. Gol de tudo quanto é jeito. Cabeça, pé direito, pé esquerdo. Viveu fase espetacular, Joãozinho. Joãozinho que era jogador do Cruzeiro, revelado do Cruzeiro na época. Rodou alguns clubes brasileiros, estava no Santa Cruz. E aquele ano de 2007 ele arrebentou. Foi fundamental para nosso acesso. E claro, a Apodi merece uma menção positiva, uma menção honrosa, pois fez uma ótima Série B, fez gols, como bem o Fernando falou, sofreu muitas penalidades, expulsou muitos adversários, porque o Apodi ainda tem a característica de velocidade. E naquela época ele jovem, ainda empolgado com o começo de carreira, foi fundamental também, foi muito importante. O Fernando falou do jogo do Brasiliense que a gente tomou 6-0. Rapaz, esse jogo foi tão desgraçado, tão ruim, e o Givanildo Oliveira foi demitido na época. Eu lembro como se fosse hoje. Caiu como uma bomba a goleada, assisti em casa, em família. Eu e uns 7 amigos rubro-negros, além de meus pais e minha irmã, né? Que minha irmã não gosta de futebol, mas estava todo mundo assistindo. E eu fiquei cheio de ódio naquele dia. Com certeza. Não morava aqui em Brasília ainda, mas muitos colegas assistiram esse jogo aí e realmente a apresentação foi pífia. Mas o Vitória de Givanildo, realmente, Marcelo, ele tinha uma grande dificuldade de pontuar fora de casa, né? De vez em quando ele sofria essas goleadas, assim, acho que esse 6-0 acabou sendo, assim, o fim, né? Desse time de Givanildo que ganhava em casa, mas que aceitava as derrotas de fora, porque chegava em casa o Vitória acabava goleando. E entre nossas goleadas, o Vitória era tão avassalador em casa, a gente citou aqui o 6-0 no Fortaleza, que esse Fortaleza ele não foi um time morto no campeonato, não. Terminou em sexto, com 3 pontos a menos que o Vitória apenas. Então, a gente vê que o Vitória realmente tinha uma magia jogando no Barradão nessa temporada, e era uma conexão muito grande assim com a torcida também, né? A gente ia pro estádio sabendo que o Vitória iria se entregar bastante, iria fazer uma grande apresentação, vencer a partida. Claro, tiveram tropeços, eu lembro que o Vitória usou aquela camisa 3 que era cinza com roxa, foi um empate também, a torcida estava empolgada na época, já para a reta final do campeonato, e foi uma decepção, mas assim, as decepções foram bem poucas comparadas ao desempenho do time em casa mesmo, era goleada todo jogo. E isso acabou dando uma confiança para a torcida, assim, a média de público nessa Série B do Vitória foi muito boa. Porque o torcedor sentia confiança em ir para o estádio, porque sabia que o time ia, se não ganhar, pelo menos fazer uma boa apresentação, ia jogar para frente com muita velocidade. Cara, tinha jogadores como o próprio Apodi e o William Santana, um time muito veloz, muito, muito veloz. Alguns jogadores também que vieram com o time desde a Série C, né? E também seguiram com o time para a Série A em 2008. Com certeza. E em 2012, após o Vitória jogou 3 anos de Série A, em 2008, 9 e 10. Infelizmente, em 2010 foi rebaixado. Em 2011, não alcançou o acesso e jogou de novo a Série B em 2012. Em 2012, a gente subiu com a maior média de público da Série B naquele ano, com 16.192 pagantes em média. Nos 5 primeiros jogos, o Vitória estreou fora de casa, vencendo lá em São Paulo contra o Grêmio Barueri. Neto Baiano de pênalti aos 39 do segundo tempo nos deu os primeiros 3 pontos no campeonato. Em seguida, o Vitória empatou. Na verdade, essa segunda rodada ela foi adiada. O Vitória jogou pela terceira rodada contra o Criciúma fora de casa também. Perdeu, né? Zé Carlos fez 2 gols pelo Criciúma e nosso zagueiro Rodrigo descontou. Em seguida, o Vitória empatou em casa com a América de Natal. Um gol de Dinei e um gol de Neto Baiano. Na quarta rodada, o Vitória venceu o Ipatinga por 4-0.
O gol de Tartá, de Marquinhos, de Neto Baiano, de Dinei. Esse também era um time que fazia bastante gol. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre um marco histórico desse time nessa Série B de 2012. E na quinta rodada, o Vitória venceu fora de casa o Boa Esporte, lá no estádio Melão, em Varginha, um gol de Neto Baiano e um de Tartá. Ao final da quinta rodada, o América Mineiro era o líder, ele tinha 13 pontos, e o Vitória era o quarto, estava no G4, com 10 pontos, 3 vitórias, um empate e também uma derrota. E aí, Série B de 2012, me contem suas lembranças. Eu me lembro do primeiro jogo. Primeiro jogo eu assisti no Imbuí. Teve a final da Liga dos Campeões daquele ano, assistimos. Acho que foi Chelsea e Bayern de Munique. O Chelsea foi campeão. E horas depois a gente jogou. E o gol no final, né? Ô, vitória que quase mata a gente do coração. E tivemos um começo de Série B naquela oportunidade, assim, meeiro, né? Podemos assim dizer. Porque sempre quando jogávamos em algumas situações com o Criciúma era difícil. Mas aquele ano me causou assim grande surpresa positiva por conta da consistência que aquele time tinha, jogando tanto dentro quanto fora de casa. Claro que teve outros desdobramentos, a gente vai falar até, mas foi um ano assim que o time me encantou muito, enquanto equipe, enquanto qualidade técnica naquela Série B. E uma coisa que até o Marcelo mencionou aí é a consistência do time. A gente teve diversas vitórias por um gol de diferença, né? O que mudou completamente o patamar de pontos que o Vitória poderia ter. A gente teve essa vitória que o Almo comentou, a primeira de estreia contra o Grêmio Barueri. Teve uma contra o ABC, se eu não me engano, no Frasqueirão com um gol de Vitor Ramos já nos acréscimos. A gente teve também um gol que foi, se não me engano, no jogo de despedida de Neto Baiano contra o CRB, o Barradão lotado, também foi 1-0. Então, assim, o time ele conseguia transformar jogos muito difíceis em vitórias por gol simples. Pois é, velho, nesse dia aí do Vitória e CRB, a torcida meio que gritava negro, gritava neto também, foi um grande jogo, e esse gol dele foi no final também, foi assim, uma situação muito feliz pra gente, né? É mesmo. O Ramon, me lembrei desse jogo, eu tava, sabe onde? No aniversário do nosso amigo Diego de Assis, o grande Rasta. Eu me lembro que foi em um lugar de litoral, não sei se foi Vilas do Atlântico, foi em algum lugar desse aí, Abrantes, Arembepe, não sei. Mas foi o único jogo da Série B de 2012 que eu não me fiz presente no Barradão. O único jogo, foi por uma causa nobre, ele é um grande amigo, um grande rubro-negro como nós, e foi uma tarde espetacular, porque parecia que seria um 0-0 e no final Neto, o último jogo dele antes de ir pro Japão, fez aquele gol, foi maravilhoso. Sensacional. Cravando de vez, né? O status de ídolo no coração do torcedor do Vitória. Ele que voltaria ao Vitória depois também, né? Em 2014 e mais uma vez em 2018, mas esse último jogo dele de 2012 foi coroando realmente o seu status mesmo, assim, né? E os artilheiros do Vitória nessa Série B foram Elton, com 9 gols, e o William, com 8. Neto Baiano se despediu com 7 gols. Dinei, que a gente citou aqui nos primeiros jogos, ele marcou 2 gols. Sabe quantos gols ele fez no final do campeonato? 2 também. Terminou com os mesmos 2 do primeiro. Do começo, né? Era reserva de Ney naquele time, naquela oportunidade. Me lembro de um dos gols que ele fez. Ele entrou no decorrer da partida, não me lembro contra quem foi, é bem verdade. Estava atrás desse gol, mas me lembro que nosso Dinei comemorou bastante, nosso grande ídolo Dinei. Pois é, interessante também, Fernando, que Dinei estava nesse elenco, mas assim que o Vitória perdeu o Neto Baiano, ele foi atrás de Elton e William, né? Para formarem esse ataque aí que segurou a onda do Vitória na reta final do campeonato e a gente conseguiu o acesso. O ataque Torres Gêmeas, né? Não deu muito certo, assim, porque os dois jogarem muito juntos. Se não me engano, o William até lesionou um pouco mais durante a competição. Elton nos ajudou muito, fez vários gols. Mas, assim, não tem como não falar da Série B de 2012 sem lembrar que, infelizmente, o Vitória foi líder durante várias rodadas e perdeu a oportunidade de ser campeão, mas de um campeonato também que foi muito estranho, porque a pontuação dos times foi muito alta, né? Principalmente dos times do G4. Pois é, subiram nessa Série B o Goiás, campeão com 78 pontos. O Criciúma foi o segundo colocado com 73. O Atlético Paranaense estava na Série B, subiu com 71. E o Vitória em quarto também com 71. Também com 71 pontos, só que com uma vitória a menos, o São Caetano
ficou na quinta colocação. E aí o Vitória subiu com um empate, né? Na última rodada contra o Ceará, aquele gol de William, né? Ele fez o primeiro gol, em seguida o Vitória tomou um empate, todo mundo ficou apreensivo e a gente, no apito final, comemorou, né? Esse mais um acesso para a Série A. Esses dias a Série B fez um levantamento dos melhores ataques da história dos pontos corridos da Série B. E 2 ataques são desse ano de 2012, né? Dos 5 maiores da história da competição, 2 foram desse ano. Tanto o Criciúma quanto o Goiás, para você ver que essa foi uma Série B muito diferente, assim, porque o Vitória teve um ataque muito bom também, mas enfrentou outras equipes que entraram para a história dos ataques da competição. Saiu o gol à torta direita na Série B também. Demais. E marcou muito naquela Série B. O Fernando falou do jogo, falou do Criciúma. E eu me lembro de Vitória e Criciúma naquele jogo, naquele ano, que foi de noite. Um jogo que foi 7h30 da noite. O Barradão lotou. Simplesmente o Barradão estava lotado para perto de 30 mil torcedores, com certeza. Porque foi uma problemática chegar um jogo num horário miserável daquele. Mas foi incrível. O Vitória não ganhou o jogo, é bem verdade. Tomou empate, se eu não me engano. Foi 1-1, parece. Mas, poxa, foi sensacional. Fernando falou do Goiás, me lembrei daquele jogo memorável, Vitória e Goiás no Barradão, onde a gente arrebentou o Goiás, fomos muito bem, ganhamos de um grande adversário. Goiás que terminou campeão, né, daquele ano, e Walter se destacou naquele ano, mesmo obeso, mostrava habilidade, mostrava qualidade, fez gols, e a Série B de 2012 para mim foi frustrante, né, por tudo que aconteceu. Tivemos problemas de ordem política, jogadores impuseram valores naquele ano, a diretoria bateu o pé dizendo que não ia pagar o que eles exigiam, e aí a casa quase caiu, né? O Vitória era para ter sido campeão, no mínimo 6 a 9 pontos de vantagem. Mas, infelizmente... Marcelo, só para contextualizar, o Vitória fez o melhor até hoje, o melhor primeiro turno da história da Série B. Fez 44 pontos, cravou esse título simbólico do primeiro turno numa virada fora de casa, no PV, contra o Ceará, Fernando, mais uma vez, um 3-1, que um dos gols foi de William também. O Vitória usava a sua querida camisa abelhona, também foi um dos destaques dessa Série B. E aí, assim, o Vitória liderou o campeonato até a 29ª rodada. Ou seja, faltando 9 para acabar, o Vitória ainda era o líder. Então chegou na última rodada empatando para subir para a primeira divisão. A gente sabe que, a gente percebe aí nesse momento, a gente tem clareza de que alguma coisa muito estranha aconteceu para que o Vitória tivesse essa sequência quebrada e entrasse nessa espiral negativa aí, né? Que quase custou o acesso. Você falou desse jogo do PV, uma imagem icônica, assim, foi... O PV tinha passado por uma reforma e eles tinham colocado... foi um dos primeiros estádios aqui no Brasil que colocou aquele alambrado de vidro. E aí, um dos gols, se não me engano, acho que foi o terceiro de Pedro Quem, não lembro agora a ordem, mas os jogadores indo para encontrar com a torcida do Vitória e batendo no vidro, assim, né, junto com a torcida. Um clima muito bom. Naquela hora, o Vitória, se não me engano, era líder da competição, estava bem encaminhado para subir. E a partir dali a coisa começou a descer a ladeira, né? Mas felizmente o Vitória conseguiu subir ainda para a Série A. Outro destaque dessa campanha da Série B, né, que não foi do campo, mas foi algo extra-campo que a gente até hoje comenta e lembra com carinho, é a campanha do Meu Sangue é Rubro-Negro, né? Vitória contra o Avaí, entrou em campo surpreendendo a todo mundo que estava no estádio com uma camisa alvinegra, né, na qual foi retirada todas as partes vermelhas da nossa camisa. E ali, em seguida, foi anunciada uma campanha sensacional, marcante, de doação de sangue, na qual o vermelho da camisa do Vitória ia voltando de acordo com as bolsas do Hemoba, né, iam subindo. E aí, nos jogos fora de casa, o Vitória usava a camisa, a abelhona, né, a camisa amarela, que a gente chama de abelhona, porque nos jogos em casa é que as faixas vermelhas elas iam voltando para o uniforme. Então foi, sem dúvidas, muito marcante também nesse ano de 2012. A campanha é sensacional, tudo nela foi muito bem arquitetado. Por exemplo, a torcida chegar lá e ser surpreendida
era algo que fazia parte da ação, né? Você ser surpreendido e procurar saber e aí descobrir que se tratava de uma ação positiva, né? De uma ação que visava contribuir aí para a sociedade baiana, né? Questão de doação de sangue. Então, o choque, né? Trabalhava com essa questão assim, do torcedor ficar em choque porque o Vitória estava jogando com uma cor totalmente diferente e descobrir que isso era por uma boa ação e motivar. Eu lembro que teve vários grupos de torcedores que fizeram campanhas para ir no Hemoba, ajudar e tal. Então, eu acho assim, que foi muito positivo e realmente uma ação aí histórica, né? Não vai, a gente sempre vai falar dessa Série B, sempre vai lembrar dessa ação. E quando falar de grandes campanhas de marketing no futebol, vai lembrar dessa ação do sangue, porque foi realmente algo que teve um impacto assim nacional, né? Ficou muito famoso essa ação. Além do impacto também, assim, esportivo, da marca do Vitória estar, né, no Brasil todo, isso foi um destaque até internacional, a agência, e junto com o Vitória, né, a agência que fez a campanha e o Vitória foram premiados até internacionalmente, mas o próprio estoque de sangue do Hemoba também subiu mais da metade a partir dessa ação do Vitória, o que só contribui para ter sido, de fato, muito marcante, né? Então o Vitória subiu para a Série B, para a Série A em 2012, jogou a Série A em 2013 e 14 e voltou a cair para a segunda divisão. Só que em 2015 bateu e voltou, né? Foi o nosso último acesso até então. O Vitória subiu para a Série A. Eu vou só antecipar aqui o final. Num jogo que ele até então, na época, foi o recorde de público em jogos de clube de futebol, né? A gente sabe que teve a Copa de 2014, onde foram utilizadas arquibancadas móveis, o que aumentou a capacidade da Fonte Nova. Mas até aquele jogo ali, era o maior público em um jogo de clubes da história da Arena Fonte Nova. O Vitória deu 3-0 no Luverdense e carimbou o acesso sob os olhos atentos de 41.348 mil pagantes. Trabalhei nesse jogo, feliz da vida, porque a atmosfera na Fonte Nova, naquele jogo contra o Luverdense, era espetacular. Desde o lado de fora, eu fiz questão de chegar cedo à Fonte Nova, eu moro muito próximo à Fonte Nova. Cheguei muito cedo para entender o clima da torcida. Nossa torcida estava muito empolgada, já tinha certeza do acesso. Um ano miserável, que foi o ano de 2015, pelo menos no começo. E dentro da Fonte Nova eu tive uma surpresa. Eu me encontrei com Ivete Sangalo, inclusive. Me falaram, Ivete Sangalo está em tal setor. Eu fui atrás para tentar fazer uma matéria. Ela estava séria, passou, né? Quando eu vi a imprensa, no caso eu e outro colega, começou a gritar, a fazer festa, aí se empolgou de vez. Inclusive me convidou para entrar no camarote que ela estava, eu agradeci, né? Eu estava de serviço, lá para a Arena Rubro-Negra. E Como é que tava lá? Como é que tava lá, Marcelão? Camarote de Ivete? tinha gente pra caramba, viu? Tinha muita gente, tinha muita gente. Só queria estar naquela poltrona confortável lá, que tem copo, que bota o copo. E saí de lá, assisti o jogo, claro, todo praticamente todo na parte de imprensa, com os meus colegas, comemorei todos os gols, que geralmente eu não comemorava gols, por uma questão de ética, mas toquei o dane-se, comemorei os gols. E para mim foi emocionante cobrir o acesso, cobrir de fato a emoção de doutor Raimundo Viano, presidente na época, Manuel Matos, de todos que estavam ali, jogadores, comissão técnica, enfim, foi assim um dia espetacular, profissionalmente por conta de tudo e emocionalmente quanto torcedor foi para mim inesquecível aquele acesso. Fernando, apesar dos 41 mil aqui registrados, dizem que naquele dia as arquibancadas, as catracas da Fonte Nova não registraram o público correto do estádio. Você ficou sabendo dessa história? Fiquei sabendo, momentos antes de começar e no início do jogo, né, com a bola que estava rolando, muita gente se aglomerou e queria entrar. Aquele costume, né? Fica fora do estádio bebendo e tal, tomando uma, e aí deixa para entrar em cima da hora do jogo. Então, esse grande volume de gente querendo entrar ao mesmo tempo acabou ocasionando um problema nas catracas, o pessoal impaciente querendo entrar logo, começou a pular, algumas catracas foram liberadas da contagem, então, assim, realmente o público pode até ser maior do que o que foi contabilizado aí dos 41 mil. Mas e as imagens desse jogo são sensacionais, assim, né? São históricas. Acho que foi a única vez que a gente viu lá, pelo menos na Fonte Nova, a nossa torcida fazendo um mosaico. E também todos os anéis da Fonte Nova, né? Lotados de rubro-negros.
Sem dúvidas, um clima espetacular. O jogo que não foi tão fácil assim, né? O Vitória demorou de fazer o gol. Um gol de Escudeiro, foi o primeiro gol da partida, abriu o caminho para um jogo que terminou 3-0, foi o nosso jogo do acesso. Mas a gente falou da parte boa primeiro, para falar de um começo agora, depois de Série B, muito difícil do Vitória, porque 2015 foi um ano terrível. Se hoje a gente está infelizmente acostumado em ver o Vitória capengando, né, no Campeonato Baiano, naquele ano foi uma grande surpresa a nossa eliminação para o Colo-Colo, ainda nas quartas de final do Campeonato Baiano. Como é que foi esse começo de Série B para você, Marcelo? Para mim, o começo de Série B foi em meio a muita desesperança, né? Porque eu me lembro, logo quando o Vitória foi eliminado pelo Colo-Colo, eu me lembro de um texto de nosso colega Ida Mota, jornalista lá da Arena Rubro-Negra, literalmente cheio de ódio. Aquilo me causou assim muita tristeza e preocupação, porque a Série B era uma competição difícil, sempre foi, né? Nunca vai deixar de ser. E o único colega que eu vi falando em meio aos nossos amigos de imprensa e no geral, o único cara que falou que o Vitória ia subir para a Série A naquele ano chama-se Anderson Danilo Matos. Sou testemunha que Anderson Matos disse isso e todos chamando ele de louco, de maluco. E no final das contas, conquistamos aquele acesso tão maravilhoso. E a minha lembrança das primeiras rodadas foi de apreensão, mas quando eu vi alguns jogos que a gente começou a pontuar, Fernando Miguel começou a se destacar, pegando pênalti, então as coisas começaram a mudar assim em relação à expectativa. E no final, graças a Deus, celebramos. O torcedor que não acreditava no acesso, ele tinha seus motivos, porque em 2014 o Vitória havia sido rebaixado, junto com o nosso rival, né, para a Série B. No Campeonato Baiano, uma eliminação bizarra para o Colo-Colo, que hoje nem figura mais na primeira divisão do Baiano. E também na Copa do Nordeste, é importante destacar, a gente vai citar o Ceará de novo, para dizer que no jogo da ida na Copa do Nordeste, acho que quarta de final, não sei se quartas ou semifinais, o Vitória venceu fora de casa e no Barradão acabou sendo derrotado, o que começou... Será que foi ali o começo, Fernando? Dessa sina do Ceará? Ou já tinha sido Não, antes? já tinha sido antes, em 2013 a gente teve uma eliminação muito atípica em casa, né? Tinha vencido, se não me engano, acho que 2 ou 3-0 lá no Ceará e tomou 4-1 em casa. Foi 2-0. 2-0, né? Você não tem a memória melhor que eu aí. Lembrou bem. Nosso começo de Série B foi o seguinte, ó. O Vitória em casa perdeu para o Sampaio Corrêa diante de 5.000 pagantes por 2-0. Teve gol de Robert, que terminou essa Série B no Vitória, mas isso ficou lá para frente. Depois, fora de casa, na segunda rodada, o Vitória venceu o Oeste de virada. Gols de Escudeiro e Elton, que inclusive foram os artilheiros do Vitória nessa Série B. Escudeiro fez 11 gols e Elton fez 10, né, mostrando a importância dos dois. Elton, que já tinha sido decisivo lá em 2012, voltou a ser decisivo em 2015. Escudeiro, que havia se destacado na Série A de 2013, jogou também pelo Vitória em 2014, ele teve uma lesão, né? E voltou com todo gás nessa Série B de 2015, sendo nosso artilheiro. Na terceira rodada, o Vitória venceu o Bragantino por 4-1, que ainda não era RB, né? Era só Bragantino mesmo. E destaque aqui para a desconfiança do torcedor. A Vitória vinha de uma vitória fora de casa e só 2.900 pagantes testemunharam essa vitória, essa goleada do Vitória por 4-1 contra o Bragantino. Em seguida, fora de casa, a gente perdeu para o Botafogo por 2-0. Encerrando as 5 primeiras rodadas, o Vitória venceu o Criciúma por 2-1 no Barradão, 2 gols de zagueiro. Ramon e Guilherme Mates, e o público mais uma vez, 3.000 pessoas apenas. A gente vê que esse começo de Série B a torcida não confiava mesmo. O Vitória precisou se desdobrar para conquistar a confiança do torcedor ao longo da competição. Você falou do jogo contra o Sampaio, Ramon. Aquele jogo ali nada deu certo. Vitória tentou, martelou, tomou um gol de um Sampaio, que era um time chato naquele ano. Tanto que perdemos os 2 jogos, tanto aqui quanto lá em São Luís, pelo mesmo placar. Jogo duro, jogos duríssimos. Choveu muito naquele dia. Rafaelson entrou naquele jogo, no jogo de estreia. E você lembrou do Vitória e Bragantino? Foi um dos últimos jogos que eu fui profissional, como torcedor no Barradão. Aquele 4-1. Diogo Matheus fez gol, se eu não me engano, naquela partida. O Bragantino era um adversário muito fraquinho naquela oportunidade. Era um resultado já quase certo do Vitória fazer. Choveu muito naquela noite, que o jogo foi de noite. Me lembro bem, foi 8h30 ou 9h30 da noite aquele jogo. Enfim, né? Fizemos nossa parte.
Nesse começo de Série B, que foi difícil, no final da quinta rodada o Botafogo liderava com 13 pontos. No resto do G4 tinham lá o Náutico, nosso rival Bahia e o América Mineiro. O Vitória era o sexto colocado com 9 pontos, 3 vitórias e 2 derrotas. E a gente vê, né, realmente um começo de Série B que foi ruim, pior do que os outros que a gente citou aqui. Só que no final o Vitória subiu em terceiro lugar, com 66 pontos, 19 vitórias, 9 empates. Então, a gente conseguiu se recuperar bem e esse acesso foi com vibração, né? Diferente do de 2012, que a gente subiu ali naquele sufoco, no empate no finalzinho. A gente tem essa lembrança de celebrar bastante essa conquista rubro-negra, inclusive porque deixou o nosso rival na Série B, né? Um dos destaques aqui que eu separei dessa Série B foi o nosso desempenho contra eles, né? Fora de casa, que também é nossa casa, né? Na Fonte Nova, o Vitória venceu por 3-1 de virada. E no Barradão, um massacre, 4-1 contra o Bahia. Um jogo também inesquecível, né? Vocês estavam nesse jogo? Tava nos dois. Tava nos dois. No primeiro, eu tive folga. Assisti o jogo no Barradão. Acho que foi o último jogo que eu fui no Barradão com meu pai. 4-1. Eu achei que o Barradão ia estar assim, não tão cheio, mas com um bom público. E chegando lá nos surpreendeu bastante. E o Vitória deu show naquele dia. Me lembro daquele gol inesquecível de Robert, naquele chutaço de fora da área. E o jogo na Fonte Nova foi divertido. Divertido porque a gente ganhou de virada. O Bahia começou fazendo um gol no começo do jogo. O infeliz do Chiesa comemorou, tirou a camisa. Eu falo infeliz porque eu não gosto dele mesmo, né, enquanto jogador. Acho um merda. E é, a reviravolta foi sensacional. A reviravolta foi sensacional. Me lembro que eu estava na cabine de imprensa lá da Fonte Nova e assisti esse jogo no segundo tempo ao lado de Branco Almeida. Pensei num homem emocionado, louco. Foi Branco Almeida celebrando a virada, que foi sensacional. Gol de Rainer, gol de Escudeiro, enfim, né? Gol de Diego Renan. Se eu estiver errado, me corrijam. Então foi simplesmente inesquecível. E na zona mista, quando o Vitória ganhava, a zona mista da Fonte Nova ficava linda, cara. Todo mundo falava. Aí era maravilhoso. E você, Fernando? Você estava onde nesses Bavi da Série B de 2015? Cara, eu já morava em Brasília, eu assisti os dois Bavis aqui junto com o pessoal da Vitória Candango. O único jogo da Série B que eu fui foi Atlético Goianiense e Vitória aqui no Serra Dourada, né? Até hoje é o único jogo que eu assisti no Serra Dourada. Já tive a oportunidade de ver o Vitória várias vezes aqui em Goiás, mas no Serra Dourada em específico só nesse jogo. Foi um jogo bem morno, assim, mas a maior lembrança que fica é de como o time tava, como a torcida já estava mais abraçando o time, o ônibus que a gente lotou, né? E depois a gente teve que mudar para um ônibus de capacidade maior, e lotou esse ônibus também. Aí depois um amigo botou a van, ele que trabalha com transporte aqui, botou mais uma van para a galera aí também. E a gente teve uma ação com sócios em Goiânia. E naquela época a diretoria levou a maquininha, muita gente se associou ali também na hora. Né? Na época você pagava anuidade, então assim, realmente você via como a torcida estava próxima do time, né? E como queria ajudar, queria contribuir, queria ser sócio, porque pagar uma anuidade realmente é pesado. Mas a galera estava empolgada, o time ia bem, a gente teve essa ação aí, pôde falar com alguns jogadores e tal. Tem uma foto com jogadores assim da base, tipo o David, por exemplo, que na época a gente nem sabia que ia estourar tanto quanto estourou, né? É bem legal ver essas fotos, assim, ver Gatito tava lá também, Matos, tem uma galera boa, assim, que prestou bastante serviço aí ao Vitória. Show de bola. Completaram o G4 com vitória. Na verdade, o campeão foi o Botafogo, né? Liderou de ponta a ponta o campeonato. O Vitória liderou essa Série B em alguns momentos, algumas raras rodadas, mas o campeonato era de fato do Botafogo. Montaram um time para ser campeão, conseguiram o objetivo, subiram para a primeira divisão. Esse ano vão disputar novamente a Série B conosco. Mas, junto com o Botafogo, subiu também, e o Vitória, subiu também o Santa Cruz, em segundo lugar, com 67 pontos. O Vitória foi o terceiro, e o quarto foi o América Mineiro, com 66. O Náutico ficou em quinto, com 63 pontos. E nosso rival ficou em nono lugar, com 58 pontos apenas. E aí foi um momento mágico, né? A gente teve até musiquinha, teve tudo lá para a gente poder aproveitar esse momento. E aí a gente percebe, Ramon, que nos 3 anos que o Vitória subiu, né, apesar de em 2015 não ter começado
com tudo, devido à crise política que se instalava na época, a transição, né? Mas o Vitória era pragmático, conseguiu alguns pontos, terminou os 5 primeiros jogos ali com 9, 10 pontos, um pelotão intermediário para cima, né? O que mostra bem que na Série B, cara, não dá tempo para você ficar tendo crises, de ficar 3, 4 jogos sem ganhar. Você tem que ser pragmático, você tem que pontuar, vencer alguns jogos-chave, principalmente os jogos em casa, para que você possa ter oportunidade de, no final da competição, disparar ali para se posicionar no G4 e fazer a moradia ali, né? Não deixar mais ninguém tomar sua posição. Com certeza, Fernando. Marcelo, na sua opinião, qual foi o grande erro do Vitória nesses últimos 2 anos aí que não conseguiu acesso para a primeira divisão? Na verdade, nem disputou em nenhum momento, né? Esse acesso. Para mim, meu amigo Ramon, falta de gestão. Para mim é o crucial, porque tivemos problemas financeiros, é verdade, mas se tivéssemos o mínimo de competência administrativa, a gente montaria um time razoável para pelo menos estar na primeira parte da tabela, que raramente aconteceu nos últimos 2 anos. Então, a gente tem mais um ano pela frente, mais uma Série B difícil. Para mim, particularmente, eu que acompanho a Série B desde criança, será a Série B mais difícil da história. Eu não sei se vocês concordam comigo. Não é pressão, não, é verdade. Porque os clubes que desceram, a importância desses clubes que desceram, como Vasco e Botafogo, apelo midiático, já que os jogos vão passar a nível nacional em TV aberta por mais oportunidades. Isso causa ansiedade, né? Todo mundo que vê o jogo em TV fechada, porque a TV aberta ainda é muito popular no nosso país em relação à transmissão de futebol. E, enfim, né? Cruzeiro, dentre outros clubes, os clubes do Nordeste vêm fortes para a Série B. A gente não dá muita coisa, mas na hora da onça beber água a gente vê a disputa que vai ser. Então, eu torço muito para que a gente faça um bom papel. Não confio no acesso, mas eu torço muito para que a gente possa dar uma alegria para o nosso torcedor. Quem sabe o milagre não acontece. Pois é, Fernando, antes da gente falar de expectativa, e na verdade a gente ainda tem muito para conversar, mas você, assim, que a Série B desse ano é, em termos de camisa, a mais pesada da história, isso talvez não se reflita em termos de elenco e de grana, né, desses times. Como é que você está vendo os nossos adversários essa Série B que está para começar? O Marcelo mencionou bem, né? Desceu muito time, tem muito time com tradição no futebol brasileiro disputando essa Série B. Eu digo tradição de futebol brasileiro é várias participações na Série A, campanhas relevantes na Série A, torcidas grandes, enfim. Porém, a gente está vivendo aí um terceiro ano, se eu não me engano, de uma realidade diferente para os times que vêm da Série A. Eles têm que encarar uma Série B sem a cota paraquedas, né, que existia antigamente. E os times aqui no futebol brasileiro, eles não caem para a Série B muito organizados, não, né? Normalmente é em crise, crise política, crise financeira. E talvez para esses times de grande orçamento, como por exemplo o Vasco e o Botafogo, a dificuldade de gerenciar essa redução drástica nas despesas pode ser um complicador. E digo mais, se os resultados não vierem, porque a torcida não quer saber disso, não. A gente viu isso em 2019. A torcida não está preocupada que o time teve uma redução drástica financeira, não. Ela quer e se vê na obrigação de que o time brigue para subir. E às vezes o time está se reestruturando, está precisando de calma, de uns 3, 5 jogos para embalar, não embala na Série B, vem uns times que às vezes o time vem da Série C mais motivado, não tem tanta pressão e não tem um baque financeiro, acaba fazendo resultados melhores e avançando e ganhando jogos de times da Série A. O time pode acabar numa areia movediça, como foi, por exemplo, o próprio Cruzeiro, que demorou muito para engrenar na Série B, mesmo com a perda de pontos, né? O time ficava ali, não vencia, perdia vários jogos em casa, não sei o que, demorou muito, só no meio para o final da Série B, que o time engrenou e começou a realmente encadear uma série de vitórias, né? Talvez agora, esse ano, eu vejo o Cruzeiro, por exemplo, muito mais tranquilo de fazer uma Série B para subir, porque já sentiu como é o terreno, já se acostumou com a nova realidade, sabe? E Vasco e Botafogo talvez
Não, embora o Vasco esteja numa fase muito boa, né? Com o trabalho ali do Marcelo Cabo, mas vamos ver como é que vai sentir aí essa Série B sem a cota paraquedas. Pois é, talvez, pelo que a gente está observando, no mesmo lugar onde reside a nossa maior dificuldade, né, que são o peso dos nossos adversários, o peso dos clubes que vão jogar com Vitória Série B, também está a nossa esperança, né, de saber que tem muito time grande e que nenhum dos times grandes é acostumado a jogar a segunda divisão. Ou pelo menos a torcida não está satisfeita com essa condição. Então isso pode ocasionar neles também crises, tais como as que a gente está vivendo aqui, né? E como a gente não tem como analisar o cenário de todos os nossos adversários, a gente separou aqui os 5 primeiros, para a gente falar um pouquinho. O Vitória estreia fora de casa contra o Guarani na sexta-feira, 19 horas. E o Guarani, ele anunciou hoje, a gente está gravando aqui na segunda-feira, dia 24, o Daniel Paulista como seu novo treinador. O Guarani também foi eliminado nas quartas do Paulistão, nos pênaltis para o Mirassol. E fazendo um bom começo de temporada, né? Um Campeonato Paulista que não passou vergonha, se classificou para a fase final. Então, é esse o cenário do nosso primeiro adversário. Ramon, falando do Guarani que, como você falou aí, a campanha do Campeonato Paulista, anunciou o Daniel Paulista, que estava no Confiança, e tem alguns jogadores que conhecemos, como o Rodrigo Andrade, que foi emprestado pelo nosso Vitória, ele não vai poder atuar, possivelmente, vai depender aí de se o Guarani tiver interesse em contratar, ou melhor, pagar aquela taxa para a liberação do Vitória. Eu acredito que isso não vai acontecer. E também agora há pouco o Guarani anunciou a contratação do atacante Lucão do Break, que estava no CRB, um dos destaques do CRB, artilheiro do CRB. Então o Guarani, inclusive, anunciou um pacote de reforços até para esse começo de Série B. O Lucão do Break era uma boa, hein? A gente era. Fez uma boa Copa do Nordeste. Que dá um recado assim de que o time quer brigar para subir, né? Você tirar um destaque assim de um concorrente da competição é realmente um recado de, olha, a gente vai tentar se impor aqui com um elenco bom para tentar brigar para subir. Eu esqueci, Diogo Matheus, ex-Vitória, acertou com o Guarani, jogador que está com 28 anos hoje. E foi um bom lateral aqui, né? Não sei como é que tá hoje em dia, mas aqui eu tenho lembranças boas dele, assim. Acho que depois de Nino Paraíba, Diogo Matheus é o lateral direito que eu tenho mais lembranças boas, assim como o Ayrton também. Acho que tá entre esses três. Não, o Diogo para a Série B eu acho que ele é bom jogador. Vai ser um jogo difícil, né? Vai ser lá no Brinco de Joia da Princesa. É isso o nome? Brinco de Brinco de Ouro. ouro. Brinco de Ouro. Pois é, nossa estreia em casa vai ser na partida seguinte, na segunda rodada. A gente vai enfrentar um time que talvez seja um dos mais embalados nesse começo de Série B, que é o Náutico. O Náutico que se sagrou campeão pernambucano, vencendo o Sport nos pênaltis. Um título que não vinha para eles há algum tempo contra esse adversário, né, que é o maior rival deles, o Sport, que está na Série A. Então, sem dúvidas, o Náutico vem embalado. Ele não jogou a Copa do Nordeste esse ano, nem a Copa do Brasil. Então, só tinha o pernambucano, apostou todas as fichas e se sagrou campeão, né? Chega com muita moral para essa Série B. O Náutico, Marcelo, que tem um pacote de jogadores aí que você certamente gosta bastante. Ex-rubro-negros, Chiesa, Eric e Vinícius. O que é que você tem a dizer dessa turma aí? Deus me livre, guarde Jesus, nos protege. Chiesa, vocês sabem que eu não gosto, detesto. Eric só jogou bem na vida no Náutico, né? A gente pode esperar até uma atuação desse jogador até ocupante para cima da gente, podemos assim dizer. Chiesa também. Chiesa jogou no Vitória, não é Vitória, não gosta do Vitória. Então, e Vinícius que passou aqui em 2014. A única lembrança boa de Vinícius que eu tenho foi o gol que ele fez no Bavi, na Fonte Nova, em cima de Marcelo Lomba, o chute que ele deu de longe, bateu na trave, bateu nas costas de Lomba e entrou. O Todo brasileiro. mundo fez gol em Marcelo Lomba, né? É Todo bom, mundo né? faz gol. Bom, né? Eu só me lembro disso de Vinícius. No mais, o Náutico é uma equipe que estava distante da Série B, tinha um tempinho, muito motivada. Um fator casa para a sequência deles lá, que é muito importante, que é o Estádio dos Aflitos, histórico, é uma arma deles. Vai jogar aqui no Barradão, eles sabem que passam mal, né? Historicamente, sempre passam mal. Então, acredito que a gente vença
esse difícil adversário tradicional nesse clássico do Nordeste que vai ter. Não, eu acho que realmente o Náutico, assim, apesar da gente não gostar muito desses jogadores, o próprio Chiesa e o Eric, como o próprio Marcelo falou, jogam bem no Náutico, né? Eles já tinham feito uma reta final de Série B muito boa e eles estavam presentes nesse elenco que tirou o Náutico aí, que livrou o Náutico do rebaixamento. Mas o Náutico realmente foi muito pouco testado, né? Sport e Santa vivem uma crise, tanto que nem se classificaram na Copa do Nordeste. E eu acho que essa falta de teste do Náutico pode dar uma impressão errada do elenco, né? Pode achar que o elenco tá bom para a Série B, mas aí você vai enfrentar um Guarani fora, você vai jogar contra um Vasco, um Botafogo. Pode ser que não seja o suficiente, né? Pode ser que talvez não ter sido testado no primeiro semestre faça diferença. É o Náutico que, assim como o Vitória, brigou para não cair ano passado, né? Frustrando, inclusive, muitas expectativas dos torcedores deles, né? Eles que tinham subido no ano anterior, chegaram para a Série B, subiram campeões, inclusive, da C, chegaram para a Série B e foi uma decepção, uma campanha muito preocupante, até mais do que a nossa. Eles realmente ficaram por pouco ali para não serem rebaixados. A reta final deles eu achei melhor que a nossa, mais positiva. Assim. O time conseguia mais resultados e fazia melhores apresentações que a nossa. Depois do jogo do Náutico, o Vitória encara mais um adversário em casa, o Operário de Ponta Grossa, do Paraná. Esse time que tá bem também, tá na semifinal do Campeonato Paranaense, vai pegar o Londrina e anunciou uma contratação de peso, né? Rodrigo Pimpão. Achei uma belíssima contratação para o Operário. E mostra ser um clube, com o passar das últimas séries B, ou nas últimas série B, organizado, pé no chão, com a ideia de manter as mesmas equipes fazendo contratações pontuais. E o Pimpão é uma grande contratação por parte deles. Acho um bom atacante para a Série B. E vai ser um jogo chato, encardido, vão dificultar ao máximo, acredito. É um trabalho consolidado aí nos últimos anos do Operário que até recentemente, pouco tempo atrás, foi campeão estadual. Então, será mais um jogo difícil. Não tem jogo fácil em Série B, não. Essa é que é a grande verdade. Não tem mesmo, não. Fernando Marcelo, eu acho que o Operário é um daqueles times que não tem como objetivo principal o acesso à primeira divisão. Eu não sei se vocês têm essa percepção também. Existe um rol de equipes na Série B que vem a Série B como um ambiente seguro ali. É um patamar interessante que você enfrenta bons adversários de nome, né? Sempre está caindo um time importante para a Série B. É um campeonato também com visibilidade. E assim, não é um time que tem tanta torcida, etc. A gente vê muitos exemplos de times menores que batem na Série A e caem muito feio. Então, acho que o Operário vai se consolidando ali como aquele time que sempre dá trabalho, mas que nunca também está brigando desesperadamente para não cair, não. Se o Vitória terminar essas 5 primeiras rodadas em 10º, vai estar todo mundo puto com o time. Agora, se o Operário terminar as 5 primeiras rodadas em 10º, os caras vão falar assim, não, tá bom aqui, vamos manter, vamos tentar subir ali para o 8º, para um 6º lugar. Quem sabe beliscar um acesso, mas o 10º lugar para o Operário, eu vejo os caras muito organizados, como o Marcelo falou aí. É um time que tem o pé no chão, que sabe que as coisas têm que ir sendo construídas devagar. Na quarta rodada, o Vitória volta a jogar fora de casa, vai a Belém do Pará enfrentar o Remo, clube do Remo que subiu no ano passado e tinha jogado a última vez a Série B em 2007. Inclusive em 2007 que o Vitória subiu, a nossa última lembrança assim com o Remo é aquele jogo que foi de festa, né? 35 mil pagantes, Barradão lotado, completamente lotado, e um jogo comemorativo onde o Vitória já tinha confirmado o acesso antes. Então o Remo foi coadjuvante naquele dia e agora volta a nos enfrentar. O Remo foi eliminado na semifinal do Campeonato Paraense, perdeu para a Tunaluso. A Tunaluso perdeu para o Paysandu, deixando a torcida do Remo muito chateada, inclusive. Mas o Remo ainda está na Copa do Brasil. Ele vai enfrentar o Atlético Mineiro, assim como o Vitória também está classificado para a quarta fase da Copa do Brasil. E tem no seu elenco o Felipe G2, que há 2 anos atrás era o nosso camisa 10, Marcelão. E aí? Clube do Remo. Velho G2, que não fez gol para nós. O Remo é um clube assim que eu acho sensacional a sua torcida, cara. Aliás, as torcidas do Norte, né, Ramon? Nos emociona muito. Aquele fervor, aquela pressão que lota estádio, aquela paixão maluca. Sensacional o Remo enquanto clube e torcida também.
fez um jogo antes, na terceira fase da Copa do Brasil, contra o CSA, se eu não me engano, que eliminou o CSA nos pênaltis. Jogou muito bem, eu acompanhei a partida. E acompanhei as semifinais do Campeonato Paraense. Eu tô igual a meu pai assistindo o jogo, tudo aleatório. Aí deu vontade de assistir. O Remo no Campeonato Paraense. Estão contratando, não pararam de contratar. Anunciaram recentemente o zagueiro Romécio, que estava cotado para vir para o Vitória. Vem com um time experiente. Paulo Bonamigo é o treinador, que já passou por aqui também, já treinou o Bahia até. Experiência em Série B. Então, vai ser uma parada difícil. Jogar no Norte é sempre difícil. Eu acredito que o jogo seja no Baenão. É um estádio menor, muito menor que o estádio Olímpico, lá do Pará, o Mangueirão. Então, o Vitória tem que pensar em não perder. E, a depender da circunstância, buscar ganhar. Pois é, e essa primeira bateria, né, de 5 jogos, o Vitória volta a jogar em casa e joga contra o Brusque, que também é um dos times que subiram da Série C para a Série B no ano passado. Já o Brusque, ele foi eliminado do Campeonato Catarinense na semifinal. Foi eliminado para o Avaí. Estão disputando a final do Campeonato Catarinense Avaí e Chapecoense. Mas o Brusque ficou na semifinal e é o nosso quinto adversário. Sobre o Brusque, eu confesso que sei muito pouca coisa. O que é que vocês têm a dizer aí sobre o time do velho da van? Eu também não tenho nada a declarar sobre o Brusque. Eu me lembro do Brusque nos últimos anos fazendo uma grande Série C, incomodando na Copa do Brasil, né? Um clube que tem um investimento muito alto. Eu tinha até um amigo jogando no Brusque, que era o atacante Alexandro, que subiu com a equipe da Juazeirense em 2007. Ele, nos últimos anos, era destaque do Brusque. Então, eu tô aqui analisando, vendo o Brusque. O Brusque contratou um jogador que eu até conheço, Cleiton, que é um meia que estava no futebol da Paraíba, no Botafogo da Paraíba. Então, acho que o Brusque vai vir para essa Série B para se sustentar, se segurar. Porque vai ter até recursos para realizar a contratação. Porém, contudo, todavia, no entanto, vão passar mal, viu? Vão sofrer nessa segundona aí. Me parece ser, né, Marcelo? Eu não tenho tanto conhecimento assim para falar, mas me parece que vai ser um Brasil de Pelotas, um Operário ali, um time que se mantiver no meio da Série B ali tá bom para eles, né? Primeiro ano na Série B, então acho que manter os pés no chão aí e fazer uma boa campanha. Pois é, agora vamos falar do nosso Leão da Barra, né? Como é que vem o Vitória aí? Como é que tá o nosso time? Quem é o time titular do Vitória hoje? Quem será que entra em campo contra o Guarani? E aí, Marcelão, o que é que você nos conta do nosso elenco para essa Série B, nesse comecinho? Olha, Ramon, nosso clube, nosso time, na verdade, né? Nosso time tem treinado nesse tempo aí após a eliminação na Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, e um jogador tem chamado a atenção da comissão técnica por sua qualidade, é o atacante Guilherme Santos. Não se surpreendam se esse atleta for titular no Vitória. E é um jogador jovem, um jogador de beirada, canhoto, do Atlético Mineiro, como eu já falei, então tenho ouvido muitos elogios das minhas fontes que podem acompanhar os treinamentos, né? Mas eu não posso acompanhar treinos, assim como toda a imprensa, por conta das restrições aí referentes à pandemia, mas a gente busca se informar da melhor forma para trazer para o nosso torcedor, né? Que acompanha aqui o Nego Cash, o Arena Rubro Negra, enfim. E basicamente a nossa equipe vai começar, segundo me informaram, inclusive hoje, no dia da nossa gravação, sobre esse lance todo de Dinei e tal. Eu fui pegando algumas informações de que a nossa defesa titular será a melhor defesa possível que temos, né? Ronaldo no gol, Raul Prata na lateral direita, Marcelo Alves e o Wallace, os zagueiros, e o Pedrinho na lateral esquerda. Essa defesa aí eu acho que é incontestável, gente. O meio de campo, possivelmente, com o Gabriel Bispo e o João Pedro, além do Soares, na armação de jogadas, assim eu fui informado. O trio de ataque, Samuel no comando de ataque, Guilherme Santos, já que o Vico tá lesionado, e o David. A equipe base, segundo fui informado, é essa aí. Então, torçamos. Se tiver alguma mudança,
opção do nosso Rodrigo Chagas, né? Que inclusive está muito empolgado, entusiasmado com os resultados nos treinamentos. Mas lembremos que treino é treino, jogo é jogo. Situação de jogo não é igual a situação de treino. E o que nos resta é o de sempre, né? Torcer. Torcer e emanar positividade, pois precisamos fazer uma campanha digna de subir para a primeira divisão. Mesmo com toda a desconfiança, intimamente, no meu coração rubro-negro, eu creio. Isso aí, rapaz, infelicidade essa lesão de Vico, né? Jogador que seria muito importante pro nosso time nesse comecinho de campeonato. Segundo o próprio Arena informou, ele fica cerca de 2 meses fora de campo, né? E, Fernando, setor mais forte do Vitória para você nesse começo de Série B, levando em consideração esse time base aí que Marcelo trouxe pra gente. Cara, com a chegada do Guilherme Santos, né? Eu acho que é um jogador de uma posição que o Vitória estava precisando, de um ponta com habilidade. Acho que o Vitória reforça bem o ataque, viu? Mesmo o pessoal querendo o Diney, não sei o quê, eu acho que Samuel vive uma boa fase, fez um bom primeiro semestre. Acho que o primeiro semestre do Vitória fala mais do Campeonato Baiano do que desculpa, fala mais da Copa do Nordeste do que do Campeonato Baiano, sabe? Os resultados da Copa do Nordeste dizem mais de como o Vitória vem do que o Campeonato Baiano. Então, para mim, esse setor aí, o Marcelo falou que ele é canhoto, não sei se ele vai jogar no lado canhoto ali com o Pedrinho, ainda tem o David também, né, que pode ser uma opção. Tá bem reforçado aquele setor ali. Para mim é o ponto positivo. Assim, acho que os meninos vão surpreender, vão fazer uma boa Série B. E o Marcelo falou da zaga, a zaga realmente é muito boa, mas como o Marcelo falou, essa é a zaga que nós queremos. Mas, por exemplo, não vejo profundidade em zagueiros, por exemplo, porque se sai o Wallace ou o Marcelo Alves, tem que entrar João Vitor, por exemplo, que ainda está em processo de formação, tem que entrar um menino da base. Tá faltando, acho que, mais um zagueiro ali para fechar bem a defesa. E a gente tem jogador para estrear apenas do meio para frente, né? Exatamente. Desses jogadores que estão para estrear, Marcelo, além do que você já citou, quem que você destaca mais assim? Qual a maior expectativa dentro do Vitória nesse momento para as estreias? Quem será que vai ser mais útil na Série B? Eu também fui informado, Ramon, de Bruno Oliveira, que veio da Caldense, com o outro volante Lucas Silva, se eu não me engano. Tem feito bons treinamentos. Isso tem chamado a atenção da comissão técnica, tem realizado bons treinamentos. Inclusive, essa fonte que me passou essa informação falou com muito entusiasmo desse jogador. Então, eu acredito que ele não vai ser titular nesse início de Série B, porém, vai ajudar. E tomara, assim, que ele nos surpreenda, nos ajude para a sequência da Série B. Falei do Ronaldo, que ainda não resolveu sua questão se renova ou não. Eu acredito que não vai renovar, vai ficar livre no mercado e vai para outro clube, infelizmente. Porque não teve nenhum tipo de tratativa a mais para que se consolidasse uma renovação, né? Porém, Atualmente integrado ao elenco, né, Marcelo? tá treinando normalmente, vai ser Jogando. titular. Vai ser nosso goleiro titular, com certeza. Apesar do Lucas Arcanjo ter feito bons jogos antes do Ronaldo, né? Teve a lesão no dedo, por isso que o Ronaldo voltou a jogar. Mas o Ronaldo não perde a posição no time titular, por conta de tudo que já sabemos, né? Qualidade, experiência. E referente aos outros atletas, aí a questão do Heron, que pode ser emprestado para Jacuipense, numa troca com o Diney. A gente pode ter o Diney no elenco, a possibilidade existe. Depende de um sim ou de uma imposição da Jacuipense. Claro que tudo muda, né? Negociação, tudo muda. A gente está gravando hoje, dia 24 de maio. Possa ser que 2 dias depois ou um dia depois, tudo mude. Então, tem essa possibilidade. E eu estou esperançoso. Em relação ao nosso elenco. Agora é torcer por um bom desempenho, né? Tivemos um jogo treino contra a Jacuipense, dias atrás, lá na Toca do Leão, que foi bom. Deveria até ter acontecido mais jogos treinos para quebrar esse gelo. Só treinar também não é legal. Mas eu acredito que a gente tem boa possibilidade de fazer uma boa Série B. Eu torço muito por isso.
Claro que a gente precisa de jogadores mais experientes. Aliás, a experiência com juventude é essencial numa competição como essa. E a chegada talvez de um Diney ou de outros jogadores experientes, porém mais jovens, possam muito ajudar o nosso elenco nessa toada, nessa sequência aí, nesse grande objetivo da temporada que é a Série B. Mas uma questionamento para vocês aqui. Vocês acham que esse ano, dos 3 anos aí que o Vitória está na Série B, esse é o ano que o Vitória entra mais com um time mais competitivo? É claro que os resultados podem ser surpreendentes, tanto para cima quanto para baixo, né? Mas assim, de percepção de começo de campeonato, esse é o time que entra mais competitivo, assim, o time que você olha e pensa assim, pô, esse time vai disputar ali, ele é nivelado, ele não é um time que precisa urgente contratar 5, 10 jogadores e remontar um time todo. Para mim, sim, Fernando. Para mim, sim. Acho que a gente não esteve tão esperançosos quanto agora em nenhum outro momento. Assim, no comecinho da Série B de 2019, a gente ainda tinha a memória da Série A muito forte. E por a gente ter batido e voltado na Série B anteriormente, eu acreditava muito assim que o Vitória conseguiria voltar ainda em 2019. Só que no ano passado foi uma lástima, a gente não tinha qualquer expectativa. A gente começou, né, o futebol voltou e a gente logo em seguida foi eliminado do Campeonato Baiano, entrou na Série B assim completamente sem esperanças de nada e se confirmou na prática que foi realmente terrível. Então, acho que imaginar uma situação de Série B pior do que a gente já teve é muito doloroso, porque se for pior, vai cair para a Série C. Então, a nossa expectativa, pelo menos a minha em particular, é de que seja um campeonato melhor. O coração apaixonado de torcedor, a gente sempre vai querer acreditar no acesso, né? Acreditar que é possível, mas a gente sabe que também é muito difícil pelo nosso elenco. Eu espero, no mínimo, uma campanha que os jogadores do Vitória honrem a camisa, né? E tratem com dignidade a nossa marca, o nosso time, nossas cores, porque a gente merece, ao mesmo tempo em que um turbilhão político atravessa o Vitória, como sempre, como já é o costume, e né, por tudo que tem acontecido não poderia ser diferente, mas dentro de campo a minha expectativa é que o Vitória consiga dar alegrias para a gente, né, que a gente vença jogos aí desse comecinho de Série B, que a gente faça uma campanha consistente, que a gente mire ali o G4, mesmo que não frequente, né, assiduamente o G4 em todas as rodadas, mas ficar ali na primeira página, né, não deixar distanciar muito o grupo dos 4 que vão subir. E a minha torcida é essa, e com certeza 2021 promete muito mais do que os últimos anos. E você, Marcelo? Ramon, eu acredito que eu estou mais esperançoso. A minha preocupação é a parte administrativa, isso diretamente reflete no campo, né? Cumprir as obrigações e minhas dificuldades e tal. Eu torço muito para que o próprio presidente Paulo Carneiro não fomente confusão e nem a oposição fomente confusão, pois o momento que atravessamos é difícil e precisamos subir para a Série A. Estamos numa luta intensa por dignidade, né? Democratização, por dignidade, por profissionalização, por transparência, mas a gente vai disputar o principal torneio da temporada. Precisamos dar uma resposta à nossa torcida que anseia por resultados, né? Que anseia por uma campanha melhor na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu estou esperançoso, porém ficarei mais à medida que o nosso clube contratar jogadores mais experientes, além do Diney, caso se confirme, jogadores mais jovens, experientes, porém úteis, mais jovens, a dar essa mescla necessária, esse bom elenco de jovens que temos aí para 2021. Uma coisa é certa, independente do desempenho do Vitória, esperamos que seja o melhor possível, mas independente de qualquer coisa, estaremos aqui junto com vocês, nossos ouvintes, acompanhando o nosso clube e trazendo a nossa visão de torcedor para torcedor, abordando os temas que geralmente não são tão abordados assim na nossa mídia convencional, então contem com o NegoCast. Nesse momento eu peço que você que está acompanhando esse programa até aqui, compartilhe esse programa com seus amigos, joga o link no grupo do WhatsApp. Se não seguir a gente ainda na rede social, pode seguir lá. A gente está no Instagram, está no Twitter, é NegoCast_SCV. E aqui, independente de onde você esteja ouvindo, saiba que também estamos disponíveis no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no YouTube, em todas as plataformas. É só procurar NegoCast e escutar nosso programa.
Vamos ficando por aqui. Fernando, obrigado por mais uma. Valeu, Ramon. Agradecer aqui a presença do nosso irmão aqui, Marcelo Góes. Sei que essa bancada está sempre aberta aqui para você vir aqui com seu conhecimento, campo aí de reportagem. E agradecer a você, torcedor, que ficou até aqui. Passar uma mensagem final para que você tenha um pouco de confiança no time, né? Acho que a gente, torcedor, nos cabe mais é torcer mesmo, é acreditar que as coisas vão dar certo, é cobrar, claro, principalmente se você tem uma vida política no clube mais ativa, mas deixar isso um pouco de lado, colocar o torcedor ali para acreditar, para torcer e para emanar energias positivas para que o nosso Leão possa fazer um bom começo de Série B e no final garantir o acesso à tão sonhada Série A. Marcelão, obrigado, meu velho, pela participação. Venha sempre, você é da casa. E até a próxima. Bom, eu agradeço muito a você, a Fernando, pela receptividade de sempre, estar entre amigos e falar com vocês e com nossa torcida, para mim é sempre muito grande. E eu reforço as palavras do que vem aí, condicionalmente, pois precisamos subir para a primeira divisão. Não é nem vontade, é necessidade extrema. Isso depende muito também do nosso apoio e da nossa cobrança em meio a essa direção que aí está. Podia ser a melhor direção do mundo. Temos que ser vigilantes e cobrar. É o nosso papel enquanto sócio, enquanto torcedor comum, votante, enfim, enquanto apaixonado por esse clube. Um abraço a todos, estamos juntos sempre. Agradecendo novamente a você que acompanhou, eu sou Ramon Cerqueira. A vinheta que você escuta foi produzida por Felipe Moraes, Davi Oliveira é o responsável pela identidade visual do NegoCast e Fernando Barbosa na edição. Um abraço a todos, até a próxima e pega Leão!